Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos nessa manhã, uma bela manhã, na presença de Deus. Nós vamos começar a nossa devocional no livro de Daniel, vamos dar continuidade à devocional no livro de Daniel. Nós começamos desde o primeiro capítulo, estamos seguindo o capítulo. Nossa intenção é compreender, pelo menos superficialmente, porque uma devocional ela não sugere necessariamente um estudo extremamente aprofundado, mas também não pode ser uma coisa muito rasa, muito óbvia. Precisa de ter uma certa constância a mais do que uma simples leitura. Então, nós estamos seguindo desde o capítulo 1 e agora nos encontramos no capítulo de número 7, que nós vamos começar. Antes disso, nós vamos orar. Eu dou as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco agora. Ao Caio, bom dia Caio, Deus te abençoe, você e sua casa. Damares, o Valério, também a Zilá, Deus te abençoe, Zilá, um bom dia para vocês. A irmã Iris, a dona Francisca, Deus abençoe a senhora. A Alessandra e a sua casa, Deus abençoe vocês e a todos os demais irmãos que forem chegando. Vamos então orar e agradecer a Deus por essa manhã, pedir que Ele nos fale ao coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas bênçãos para conosco, pela noite que nos deu de descanso e de sono, e agora que nos colocaremos diante de ti para entendermos a tua palavra e também estudarmos a mesma. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor nos dê direção e que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, por toda a instrução que tem nos dado e também pela paz que tem nos dado, no sentido de que o Senhor está dirigindo tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês se recordam que no começo do estudo de Daniel, nós havíamos colocado que o livro ele traz uma mensagem central. A mensagem central é o reino soberano de Deus. Deus governa tudo, Deus governa o mundo inteiro. Todos os reis ou governantes, por mais poderosos que sejam, por mais influentes que sejam, estão todos absolutamente debaixo do governo e do domínio soberano do Senhor. Então, por mais que os nossos olhos contemplem as forças governamentais por aí afora, as decisões que os governos mundiais tomam, até o nosso próprio, o caminho que o mundo se desenrola, nada disso está fora do comando e da permissão de Deus. Se lembre que quando nós falamos permissão de Deus, significa que Deus controla todas as coisas e permite até mesmo situações difíceis e adversas, porque essas situações fazem parte dos planos de Deus. Então, para a nossa época atual, para o momento histórico que estamos vivendo, essa pandemia faz parte dos planos de Deus. Se faz parte dos planos de Deus, ela tem hora para se manifestar, se desenvolver e terminar. Então, nada acontece fora do tempo, nada acontece fora da hora programada por Deus para que todas as coisas alcancem o propósito e a abrangência estabelecida pelo Senhor. Vocês podem perceber quantas mudanças foram feitas a nível familiar por causa dessa pandemia. Nós temos diversos elementos extremamente negativos. Um deles é a falta de convivência com outras pessoas,
apenas o convívio dentro de casa com os familiares, mas eu digo outras pessoas, eu digo fora do âmbito familiar, fora do âmbito nuclear, ou seja, das pessoas que compõem a mesma casa. Para alguns, né? Porque para outros não teve como ficar absolutamente dentro de casa, então precisam sair e obrigatoriamente se envolveram com outras pessoas. Mas ainda assim, até esses irmãos mesmos que também participaram, que por causa do contexto acabaram se envolvendo com outras pessoas, não se envolveram com todas as pessoas que fazem ou que compõem a sua realidade. Não se envolveram talvez com familiares, não se envolveram talvez com amigos. Foi mais no âmbito de trabalho que acabam se envolvendo. Por outro lado, uma outra questão também negativa são a visão do terror e do medo que a enfermidade tem causado na vida de muitos, né? E tem muitos, inclusive, que têm adoecido não da própria enfermidade, mas do medo que a enfermidade causa. Então, isso são fatores negativos. Outro fator negativo que ainda está se manifestando é a crise econômica, que já está dando um oi, né? Às nossas famílias e a tudo aquilo que compõe o nosso país e também o mundo inteiro. São fatores negativos. Mas se nós formos observar, nós temos diversos fatores positivos também. Um dos fatores positivos, em termos ecológicos, o mundo está mais puro, o planeta está mais puro, as águas estão mais limpas, o ar está mais puro. Houve uma mudança de poluição a nível global que o homem antes realizava e disseminava. Agora parece que está havendo uma renovação, não é? De todo esse contexto ecológico. Animais aparecendo em determinadas localidades que antes não haviam mais por causa da presença humana, rios tornando-se mais limpos. Muito interessante que logo, há muito tempo atrás, muito tempo que eu quero dizer assim, dentro desse contexto da pandemia de quarentena, logo no comecinho, nós ouvimos muito, eu inclusive fiz uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa superficial, mas apenas para questão de curiosidade. As águas de Veneza ficaram mais claras, mais límpidas, né? Era possível enxergar o fundo do que antes, quando o pessoal transitava de um lado para o outro e ninguém conseguia enxergar nada. Então, você tem diversos pontos no mundo inteiro, dentro da área ecológica, que tem sido transformado, que tem sido renovado por causa da falta da presença humana, né? Isso é um ponto positivo. Um outro ponto positivo se faz na questão, pelo menos para o povo de Deus, do compartilhar mais da família. A ausência da igreja, do templo, faz com que os cristãos se voltem mais para sua casa, faz com que os cristãos compartilhem mais da palavra de Deus dentro de casa, faz com que os cristãos se importem mais e se responsabilizem mais. Sabendo, no exemplo, que se nós não nos movimentarmos para compartilharmos a palavra de Deus, nós ficaremos sem a palavra de Deus no âmbito familiar e não tem como culpar ninguém. Somos nós mesmos. Nós que não demos vazão à nossa responsabilidade. Então, os vídeos que são feitos, os estudos que são feitos com o objetivo de dar além da orientação teológica, mas de dar de fato uma luz. Agora, grande parte do desenvolvimento familiar da comunhão com Deus está agora sob a responsabilidade das próprias famílias, principalmente da manutenção com os filhos, porque antes havia a igreja e professor de escola dominical, as revistas, os trabalhos que eram feitos nas casas de sábado,
ou em outras ocasiões, e agora nós não podemos, pelo menos durante um tempo, fazermos isso. Então, a continuidade do trabalho da formação teológica, da comunhão da criança com Deus, está completamente agora nas mãos dos pais. Se os pais se voltarem para isso, a criança tem uma continuidade. Se os pais não se importarem com isso, a criança tem uma ruptura. E aí, quando retornarmos com os trabalhos, novamente começa posso até dizer uma readaptação dentro disso. Eu conheço famílias, tenho a família de um amigo em comum, que num determinado tempo, por conta de uma decepção que ele teve com a igreja local, ele se afastou da igreja. E na época ele tinha 2 filhos que estavam na idade de 10 a 12 anos e não levou mais os seus filhos à igreja. Depois, uns 5 ou 6 anos mais tarde, quando ele retornou, ele queria que os seus filhos continuassem da onde parou, aquela comunhão, e os meninos eram muito assíduos. Ele queria que os meninos continuassem da mesma forma que era. Nunca mais ele conseguiu isso. Até hoje os meninos já são casados, pelo menos um deles é casado, o caçula. Nunca mais ele conseguiu que os meninos continuassem do mesmo ponto, justamente por causa dessa ruptura. Então hoje, esse ponto de colocar a responsabilidade da educação teológica e bíblica nas mãos dos pais é um ponto positivo, porque ele une mais a família, faz com que as famílias se voltem mais uns para com os outros e desenvolvam o culto doméstico. Uma outra questão positiva, irmãos, é a compreensão e a valorização daquilo que nós tínhamos antes. Então, a valorização dos cultos presenciais, a valorização do templo, a valorização da comunhão. Então, antes dessa pandemia, nós negligenciávamos ou poderíamos negligenciar essas questões todas com muito mais facilidade. Então, qualquer coisinha não ia no culto, aconteceu alguma coisa, não estava presente. Mas agora, com a ausência, não é? Se nota a necessidade da união, a necessidade da comunhão presencial, e isso é um aspecto positivo. Mas Deus está presente em cada aspecto desse. Ele não está alheio a tudo isso. A mesma coisa acontece aqui no livro de Daniel. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, um capítulo longo. Ele se divide pelo menos em 2 blocos, o capítulo 7. No primeiro momento, a descrição de Daniel, e a partir do versículo 15, a interpretação do sonho que o próprio Daniel dá. Então nós vamos ler o capítulo todo, mas eu vou agora começar, não terminar, encerrar, começar a pensarmos na interpretação, que vai do versículo 15 em diante. Então a leitura se fará no capítulo 7, verso 1, ok? No primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados. Na sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos principais chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Até aqui. Como eu havia dito ontem, esse capítulo é um capítulo muito denso, porque tem muita coisa. E é um capítulo, assim, em termos de compreensão, discutido há anos. Isso porque aqui tem dois blocos também,
em termos de construção do capítulo. Daniel viveu na Babilônia, então parte do livro é escrito em hebraico e parte do livro é escrito em aramaico. Tanto o hebraico como o aramaico são línguas mortas do ponto de vista bíblico. Você pode falar assim, mas em Jerusalém não fala hebraico? O hebraico moderno, que não é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico há muito tempo já foi extinto. E a língua aramaica, que era a língua dos medo-persas, desculpa, eu falei errado, que era a língua dos babilônicos, também é uma língua extinta. Então, a tradução, a compreensão exata de pormenores, de palavras, às vezes é muito difícil. Então, os estudiosos, eles há muito têm dito que este capítulo é um capítulo por demais denso em todos os seus dados e que demanda um estudo longo de cada elemento para que possa se ter uma visão aprofundada. O que nós vamos fazer aqui hoje é uma leitura a partir do próprio texto. Então, nós não vamos entrar em determinados pormenores, porque se os demais estudiosos têm essa dificuldade, não será em uma semana que nós vamos conseguir compreender melhor do que eles todo o conteúdo. Mas dá para nós termos uma noção, sim, essa noção de uma maneira clara, límpida, acerca daquilo que estava sendo falado aqui. Justamente por isso, nós não vamos ficar nos debatendo aqui com as figuras expressas no texto que vai do capítulo 1 até o versículo 14. Nós vamos nos ater na interpretação dada diretamente no sonho de Daniel, que começa no verso 15. Então, conforme vamos lendo do verso 15 em diante, o texto vai retroagindo para outra parte, para a parte inicial, que vai do verso 1 ao verso 14, explicando essas partes. E nós vamos, então, entendê-lo. Apenas uma questão que eu tenho para compartilhar. Bom, mas eu vou compartilhar a seu tempo. O versículo 15, ele diz o seguinte: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel está dizendo que a partir do momento que ele teve essa visão, e ele não conseguiu compreendê-la num primeiro momento, isso causou para ele espanto. Isso causou para ele um certo incômodo. Por isso que ele diz: o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Tamanho era, vamos dizer assim, a profundidade daquilo que ele estava vendo, que essas visões não causaram no coração dele paz. Porque Deus, o que é a visão? Na realidade, é uma compreensão que Deus dá para o profeta acerca das coisas futuras, de fatos futuros que se darão com o povo de Deus. E aqui tem coisas, nesse capítulo 7, tem coisas que são, do ponto de vista humano, muito boas, mas tem coisas que são terríveis, principalmente para a igreja. Porque este capítulo 7 descreve uma época na vida da igreja de intensa perseguição. E quando Daniel vê isso, ele se alarma. O espírito dele fica angustiado, fica incomodado com aquilo. E ele busca então compreensão da parte do Senhor. Inclusive, a perturbação dele não cessa após ele ter uma compreensão mais abrangente, cujo registro se dá aqui do versículo 15 em diante. Você pode observar o verso 28, que foi o último verso que ele escreveu. Ele diz assim: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então, aquilo que Daniel viu causou, de fato, um espanto, uma questão interessante, assim, de angústia acerca do futuro.
Aí alguém pode perguntar e falar assim, né? Ah, mas o medo não é falta de fé? Se eu tenho fé, isso não significa que eu não terei medo das circunstâncias que estão ao meu redor? Não necessariamente, irmãos. Lembre-se que nós somos humanos. E o medo é uma faculdade que faz parte do ser humano. O medo, tal como nós o possuímos hoje, não pertence ao ato criacional de Deus, ou seja, antes do pecado, a Bíblia não relata a existência do medo. A Bíblia relata a existência do medo a partir do pecado. O primeiro relato que se tem da manifestação do medo, quando Adão, após comer a fruta, sabe que está nu, e aí ouve a voz do Senhor pelo jardim e se esconde. E quando o Senhor pergunta para ele onde ele estava, ele diz, ouvi a tua voz e porque estava nu tive medo. Então começa todo um desenrolar a partir dessa dinâmica. Então o primeiro relato de medo, de manifestação de medo, se dá após a queda. Mas é um sentimento, um desenvolvimento de uma faculdade no homem que daquele ponto em diante faz parte da sua constituição. Todo homem nasce com isso. E o medo é, num certo sentido, também um limitador para as nossas ações. O medo não pode ser entendido apenas como uma coisa extremamente negativa, porque o medo faz com que nós pensemos nas consequências. O medo nos limita positivamente, né? Uma pessoa que pensa aí em ter uma determinada atitude, onde com essa atitude não calcula as possíveis consequências, quando se faz nesse exercício de calcular as possíveis consequências futuras, pode o medo manifestar-se no sentido de enfrentar coisas duras, e aí ele se limita, ele não faz. Então, o medo ele tem os seus lados positivos e negativos. Eu posso dizer talvez que um pouco mais de negativo do que positivo, mas ele tem essa abrangência de desenvolvimento na vida humana. Então, o povo de Deus, por ser humano, em determinadas ocasiões, por falta de compreensão daquilo que está se levantando, pode sim sentir medo. E isso é perfeitamente natural. A Bíblia relata, por exemplo, em 2 Crônicas capítulo 20, relata a história do rei Josafá, que se deparou com uma grande multidão, um grande exército que vinha contra ele, e esse exército estava a 50 quilômetros aproximadamente de Jerusalém quando ele soube disso. Ele não tinha tempo de mandar emissários para o reino convocar soldados para formar um exército. A Bíblia diz, então teve medo. E o medo fez com que ele se colocasse na presença de Deus, orasse, convocasse Jerusalém e os arredores para se reunir e orar, jejuar e pedir a intervenção divina. E assim foi feito. Então, há essa questão. Em nenhum momento Deus considerou o medo de Josafá como algo pecaminoso. O medo é pecaminoso quando ele nos impede de confiarmos em Deus. O medo pode ser entendido como um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, ele é necessário às nossas vidas. Mas ele se torna pecaminoso quando ele assume uma proporção tão devastadora que tira a nossa paz no sentido de não permitir que confiemos em Deus, ok? Na providência de Deus e no governo de Deus, que não é o caso de Daniel. O que ele diz aqui que o perturbou é as conclusões que ele tirou sobre o futuro do povo de Deus acerca daquela visão, ou a partir daquela visão. Ele diz aqui ainda, verso 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Quem eram estes que estavam perto? Ele ainda está na visão. E ele diz aqui que lá no versículo 10, diz assim, um rio de fogo
manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Então, este que Daniel pede explicação, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade. Faz parte desses milhares de milhares que serviam a Deus na visão. E Deus aqui, na visão, Deus Pai, é representado pela figura do ancião de dias, quando ele relata no verso 9. Diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então, este ancião de dias é a imagem, é a figura, vamos dizer assim, é a figura da pessoa divina. Daniel viu Deus? Não, Daniel não viu Deus na sua essência. Daniel viu uma imagem que representava Deus. Daniel viu uma imagem que representava Deus Pai. Sim, isso ele viu. Mas era a pessoa divina de Deus Pai? O próprio ser divino de Deus Pai? Não, não era. A Bíblia diz que ninguém vê a Deus Pai. Ninguém pode focalizar, olhar para Deus Pai, porque é impossível isso. Deus, na sua santidade, ele é completamente diferente da criatura. Nós não temos nem capacidade para compreendermos o ser divino, e nós não temos nem dignidade, por sermos criatura, para nos achegarmos perto do ser divino, no sentido de contemplar-lhe a essência. Quem faz isso por nós é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o nosso mediador. Porque ele é Deus, mas a partir do momento que ele se encarna, ele se faz um de nós. Então, ele tanto comunica a essência divina do Pai, como ele é também um de nós. Ele se faz nosso mediador. Ele é o caminho para conhecermos então o Pai. É isso que o livro de Hebreus, no capítulo 1, logo nos primeiros versos, nos fala acerca de Jesus e acerca da sua deidade. Né? Então ele continua dizendo, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Ele diz aqui, verso 17, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Quando você olha lá no verso 2, está dizendo assim, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aqui a palavra mar grande se refere ao mar mesmo. E ele está dizendo que os 4 animais que são descritos vinham do mar. Já aqui a explicação daquele servo do Senhor que estava ao redor, a explicação de Daniel, aliás, a explicação para Daniel foi que estes animais, que são 4 reis, se levantarão da terra. Parece uma contradição. No começo do sonho ele se levanta do mar grande, agora ele se levanta da terra. Não. Mar grande é uma expressão figurada para se referir aos ímpios. Tá? Então, quando a Bíblia utiliza essa expressão, nós já falamos isso em outras ocasiões, de densas águas, os rios não podem apagar este amor, é um dos versículos muito conhecidos, né? Por que o autor utiliza a palavra rios? Não podem apagar este amor. Dá a ideia aqui de algo oposto ao amor. E de fato é isso mesmo. As muitas águas, em muitas ocasiões, eram comparadas como forças hostis, como forças destruidoras, contrárias àquilo que representa o caráter de Deus. Biblicamente falando, nós podemos fundamentar essa interpretação no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 20.
Eu vou ler para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. Isaías capítulo 57, versículo 20. É dito assim, olha: Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ainda assim, você pode ver no capítulo 17, versículo 13, também de Isaías, há uma outra referência sobre isso. Isaías 17, 13, ele diz assim, Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Então, aqui Isaías compara o agito das águas com o movimento dos ímpios contra Deus e contra o seu povo. Então, a descrição dos 4 reis ou reinos se faz num contexto de impiedade. Esses 4 reinos que se levantarão são 4 reinos impiedosos, que são opostos à palavra de Deus, são opostos ao caráter de Deus e não têm relação com o próprio Deus. E ele diz que o 4º rei será pior do que os outros 3. E aqui não entenda necessariamente rei como pessoa, mas sim reino, né? Que o rei representa um reino. Então, o 4º rei ou o 4º reino será pior do que os 3 que o precederam. E a partir disso, então, se fará algumas questões que nós vamos estudar a partir de amanhã, tá bom? Porque, como eu falei, o capítulo é denso, e aí, se eu for falar tudo aqui, vamos passar por cima de coisas importantes que nós precisamos pensar de uma forma um pouco mais dedicada. Mas o que nós podemos aprender hoje? Primeiro momento, que há certas coisas da revelação que Deus causa, que Deus nos dá, que podem causar certo incômodo acerca das conclusões ou da situação futura que aguarda o povo de Deus, que não é necessariamente uma circunstância de alegria. O povo de Deus ele passará por uma provação muito grande futuramente, não é? Que faz parte dos planos de Deus. Então, tudo aquilo que nós temos vivido hoje são sinais, como a Bíblia já nos ensinou, os sinais do retorno do Senhor Jesus. E tudo isso que temos vivido hoje faz parte do princípio das dores. Essa perseguição que se levantará, que Daniel vê, faz parte do princípio das dores, caminhando para o final, caminhando já para o retorno imediato do Senhor Jesus e então é a manifestação do seu reino. No caso aqui, o Senhor Jesus, neste capítulo, é descrito como o Filho do Homem, onde Daniel lê no versículo 13. Repare, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, até o Senhor Jesus é descrito aqui no capítulo 7 de Daniel, através da figura o Filho do Homem. E vocês devem se recordar que Jesus se referiu a essa figura inúmeras vezes no Novo Testamento, até mesmo dentro do Evangelho de Marcos. Nós já estudamos no capítulo 2 algumas figuras que Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Então, quando Jesus fala para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, ele está se referindo a Daniel. Ele está se identificando com Daniel
com isso que Daniel está vendo aqui agora. Então, apesar de todas essas dificuldades, apesar da provação que o povo de Deus passará, do sofrimento que o povo de Deus passará futuramente, a presença de Deus Pai e a presença de Deus Filho é fato. Controle de Deus Pai e o controle de Deus Filho é fato. Alguém pode perguntar, mas se Deus é tão bondoso, por que Ele deixará que seu povo passe por provações? Para purificar, irmão. Para purificar o povo de Deus. Aqueles que são povo de Deus verdadeiramente mostrarão o seu amor por Deus e pelo seu reino, dispostos a sofrer tudo aquilo que for necessário para manterem-se fiéis ao Senhor, manterem-se fiéis ao soberano. Tal como Jesus, nosso Mestre, manteve-se fiel ao propósito de salvação do seu povo. Então, o Senhor Jesus diz para aqueles que querem segui-lo que ele quer nada menos, nada mais do que a disposição de morrer por ele. Então, faz parte desse momento futuro e de todos os momentos que com menos densidade, mas que se apresentam também sofrimentos ao povo de Deus, se manifestam ao longo da história. Eles se manifestam, eles param um pouquinho, depois eles se manifestam com um pouco mais de intensidade, param um pouquinho, até a grande tribulação. A grande tribulação que Jesus fala é esse momento que Daniel vê, de uma profunda angústia sobre o povo de Deus, que ele descreve aqui. É inclusive que esse momento de profunda angústia, ele descreve aqui no versículo 21. Sim, versículo 21 ele diz assim: E eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Depois nós vamos entender um pouquinho mais quem é o chifre. Fazia guerra contra os santos e prevalecia. Então, esse prevalecer é a tribulação que Jesus já falava, que no final haveria uma grande tribulação, tal. Então, já está sendo vista aqui já em Daniel. E é por isso que Daniel se colocou num termo de abalo, de turbulência, a partir do momento que ele compreendeu a palavra de Deus. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Há certos momentos que a perseguição ela é dura, é muito dura, e nós não fazemos ideia do que será isso. Tamanha dureza que se levantará contra o povo, mas ela é necessária para mostrar quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. Quem não for povo de Deus já vai correr logo, porque não vai querer ser perseguido. Mas quem for povo de Deus verdadeiramente será manifesto também, porque vai resolver sofrer a perseguição desta terra para ganhar a terra futura, para ganhar a vida eterna com Deus. Nós devemos pensar nisso, que embora passemos por lutas, o Senhor Deus nos assiste em todos os momentos e nos concede forças para passarmos por aquele momento. Então, a partir de amanhã, nós continuaremos com a nossa interpretação com o nosso estudo, com a nossa devocional, a partir do versículo 15, novamente, nós vamos fazer uma recapitulação, mas darmos continuidade ao nosso entendimento acerca deste capítulo. Os irmãos possam pensar sobre isso, tudo aquilo que nós levantamos aqui agora, e nós possamos de fato buscar em Deus a fidelidade, força, coragem para sermos cristãos, verdadeiros cristãos, até mesmo nos momentos mais difíceis de toda a nossa vida. Que Deus assim os abençoe, que o Senhor guarde a cada um e dê a cada um um bom dia na presença dele. Até à tarde. Um abraço, irmãos.